E aí, amantes do futebol europeu, estamos aqui de novo para estar conversando sobre as quartas de final da Champions League. Agora a gente vai fechar com os dois jogos que faltam. É Manchester City e Tottenham, desse lado aqui da chave, esse lado esquerdo. E do lado direito, Porto e Liverpool. Antes de entrar nas minhas análises rápidas aí, falar sobre o bolão da KTO que tá rolando. São mais de R$500 em prêmios. Novamente, já teve um que rolou na terça e outro que vai rolar na quarta-feira. Participa, clica aqui no link na descrição. É lá no post do Tiquinho no Facebook. Vai lá. Deixa seu palpite, lê as regras certinhas e tenta ganhar aí uma parte dessa bolada, demorou? Então vamos nessa aí para os jogos de quarta-feira. Falar primeiro do jogo mais fácil, que aí depois a gente pode trocar uma ideia sobre o jogo mais difícil. O jogo mais fácil, Porto e Liverpool. Um jogo onde o Porto não tem a menor possibilidade de conseguir eliminar o Liverpool. Esse é o ponto inicial de toda a conversa. Aí conversando agora sobre o jogo, o Liverpool venceu na Inglaterra por 2-0. O Porto trouxe uma estratégia que foi a primeira vez que eu vi na vida algo assim, que é quando tiver 0-0 o jogo, e até enquanto a gente estiver perdendo por 1-0, essa é a mentalidade do Porto, a gente vai atacar os caras. Depois, quando tomou 2-0, o Porto se retrancou. O Porto colocou uma defesa com 5 lá atrás, querendo segurar o resultado, sabendo até que o 2-0 era a melhor derrota que eles conseguiriam trazer na Inglaterra. Talvez um 3-1 fosse de forma similar, já que em Portugal um 2-0 daí eles passariam de fase, se eles perdessem por 3-1, como eles perderam por 2-0, mas está ali entre os melhores placares possíveis que o Porto conseguiria tirar do Liverpool. O curioso é que quando o Porto começou a jogar mais para trás, retrancou, tal, ficou defensivo, foi quando ele começou a criar mais chances. Mas aí vai muito mais por conta do ímpeto do Liverpool, que estava muito querendo o terceiro gol, e aí foi dando espaço para o Porto dar os contra-ataques. Ou seja, não dá pra você pensar que, deu certo o Porto jogar dessa forma na Inglaterra, então ele pode jogar assim em Portugal, dessa forma defensiva, que ele vai conseguir fazer um bom jogo contra o Liverpool, vai conseguir o resultado que precisa. Não, por quê? Porque o Liverpool não precisa atacar, o Liverpool não precisa mais ter essa postura. E o Liverpool, já falei várias vezes, o Liverpool do Klopp hoje ele tem 3 formas de jogo. É uma de imposição no campo de ataque, é uma de transição, que ele utiliza para jogar contra times que são opressores na posse de bola, como o Manchester City e o PSG. Esse é o estilo mais Borussia Dortmund do Klopp, essa da transição rápida, foi como ele enfrentou o City na temporada passada, na Champions League, por exemplo, na casa dos caras, quando ganhou por 2-1. E tem o estilo que surgiu nessa temporada, que é um estilo mais de cadência, de manter posse de bola, de controlar o jogo, que é quando ele atua no 4-2-3-1, que pode inclusive ser a proposta dele aqui. O que eu acredito desse jogo? Eu acredito que o Liverpool novamente não vai perder. Penso que o Porto pode sim achar um golzinho, mas não vejo o Porto indo além disso. E ele certamente vai tomar. O Porto para mim não vence esse jogo, mas eu vejo placares como 1-1, 1-0 Liverpool, 2-1 Liverpool, coisa assim, porque o Liverpool já tá olhando o calendário. Então é um jogo que o Liverpool não quer se desgastar para ele continuar ali brigando na frente. Ele hoje está na frente, mas o City tem um jogo a menos, né, na briga pela Premier League. Então para ele continuar ali nessa briga é imprescindível que o time consiga se poupar o máximo possível dentro das partidas para o cansaço não bater. Uma aposta pré-live assim, eu não gosto de nenhuma linha. A linha está na vitória do Liverpool odds 2, eu acho ela muito correta, muito justa. Que eu pegaria mesmo se o Liverpool sair atrás, eu pego que ele vai empatar o jogo, ou em algum momento, se eles me derem que o Liverpool vai fazer um gol, eu pegaria também, certo? Então é isso. Sobre o jogo do Porto e Liverpool, o Porto segue sem capacidade tática ou técnica de eliminar o Liverpool. É como se fosse o Porto o time mais fraco vivo na Champions League, o 8º ali, se fizesse um power rank, ia ser o Porto 8º, e o Liverpool se ia colocar em primeiro ou segundo ali, ou na frente do Barcelona, ou junto, ou atrás do Barcelona. São os times mais fortes, inclusive, desse lado da chave. Barcelona e Liverpool, para mim, nesse momento, é o que eu visualizo como uma final antecipada. Eles que devem se enfrentar aí nas semifinais. Então, do outro lado da chave agora, o confronto inglês, Manchester City e Tottenham. O jogo que na casa do Tottenham foi 1-0, vitória do Tottenham. E eles perderam Harry Kane, provavelmente não vai jogar esse jogo de volta. Então, é uma perda a ser sentida assim. Mas vai ser interessante ver o Lucas substituir o Harry Kane. Ele que foi titular no final de semana contra o Huddersfield, meteu 3 gols, importantíssimo para ele chegar com muita confiança. E aqui o que eu vejo é que as cotações estão dando muito favoritismo para o City, como elas costumam fazer. E para mim, lembra que eu falei na semana passada, que eu sentia que os dois times estavam cansados, mas que o cansaço do Tottenham já estava quase ali dobrando a esquina, quase acabando, e eu sinto que acabou. Eu sinto que a pausa da data FIFA é o que o Tottenham precisava para se recuperar e para voltar a conseguir terminar a temporada em alta. Eu acredito que o Tottenham vai terminar em alta. E eu já não vejo isso do City. Que é como eu disse várias outras vezes, o Guardiola, ele exige muito dos jogadores em todos os treinamentos, é alta intensidade, é algo que vai acumulando durante toda a temporada, e aí chega num ponto que não é mais cansaço, é fadiga acumulada, e com fadiga
não tem outra forma, você precisa de intervalo, você precisa de férias para você recuperar disso. E eu sinto que o City tá igual na temporada passada, no seu limite. Ainda vejo pessoas elogiarem o City, mas eu sinto que o time perdeu muito da intensidade que é o City. E para mim ele caiu na vala nem sei se foi o Barcelona na última temporada do Guardiola, talvez tenha sido, que até foi um veneno que atacou a Espanha também e atacou também a Alemanha, que é quando o time da posse de bola ele deixa de ser intenso e ele passa a só tocar de lado. Ele continua tendo a posse de bola, mas ele não tem mais aquela mesma intensidade vertical, aquela objetividade, ele não é mais aquela máquina que ele era há pouco tempo atrás. E para mim o City tá nesse caminho, o City já não tá tão forte quanto ele foi há 2, 3 meses atrás. Então, nesse momento, eu vou ir contra o City até os próximos jogos da Champions League, eu vou estar sempre indo contra eles. Jogo de Premier League, pra mim, tá ali, o calendário vai ser recheado, é a hora que ele vai começar a tropeçar em um monte de jogos também. Vai pegar o Manchester United no final de semana, pra mim já tropeça ali também. E jogos mais fáceis, agora é a hora que o City vai começar a entregar ponto. Na minha visão, na minha opinião, o time, pra mim, chegou ao seu limite, a fadiga bateu. E eles não vão conseguir mais resultados. Agora, no jogo contra o Tottenham, o que eu espero do Tottenham? Tottenham sem Harry Kane, Tottenham vai lançar a mão de novo da sua estratégia de reação, eu acredito. Acho que nesse jogo vai vir aquele 3-4-1-2, que eles utilizaram começo de fevereiro, final de janeiro. No jogo que estava eu, Danilo e Tiquinho lá no estádio no Wembley contra o Leicester, eles jogaram nesse 3-4-1-2, que era o Eriksen sendo o cara para fazer esse lançamento e eram Son e Llorente no ataque naquela partida. O Llorente fazia um pivô e o Son era o homem da velocidade. Acredito que nesse jogo aqui pode fazer com o Son e o Lucas Moura, dois caras muito rápidos. O que seria interessante é o Pochettino não apostar no Dele Alli, deixar o Dele Alli no banco ou talvez inverter a função do Dele Alli com o Eriksen. Talvez deixar o Dele Alli talvez de meio atacante pode funcionar nesse jogo, já que o Eriksen jogaria mais atrás e a função do Eriksen nesse sistema é fazer um lançamento rápido para o ataque. O que eu quero dizer é, no jogo de ida, o Tottenham já veio com uma proposta reativa e o Dele Alli não conseguiu encaixar. Ele não conseguiu fazer como se a função dele fosse de alguma forma produtiva para o time. Ele não é um cara de velocidade, é um cara muito mais como um segundo atacante, aquele cara que ajuda com chegada à área. Lembra bastante o Ricardo Goulart, por exemplo, quem lembra dos anos dele no Cruzeiro aqui. Aquele cara chegando de fora da área e ganhando muito na bola aérea, vem em velocidade e tal, mete muito gol. O Dele Alli para mim é meio parecido com esse ponto, então de forma reativa não acho que ele funciona tão bem. Agora, sobre o prognóstico que eu penso para esse jogo, para mim o valor tá todo no handicap do Tottenham. Esse 1-0 que o City tomou em Londres, vai ser difícil para ele tirar. Ele pode tirar, não estou falando que ele não vai, acredito que vai ser muito difícil, que nem eu disse, para mim o City agora é hora de ir contra ele. Pode já começar desde já agora contra o Tottenham a eliminação. Para mim o City, se ele vier a ter mais um título na temporada, vai ser a Copa da Inglaterra, onde ele já está na final. Acredito que ele vai perder a Premier League e a Champions League. Aí os dois, o Liverpool está chegando com força, mas não vamos discutir, não vamos falar sobre isso agora. Então eu acredito que assim, o City ainda pode nesse jogo aqui seguir em frente, conseguir eliminar o Tottenham sim, até mesmo quebrar o handicap, que é o que eu estou indicando aqui. O handicap para mim é no Tottenham H mais 1,5, seria a aposta que eu faria nesse momento aqui, nessa linha de pensamento que eu tô, nesse momento seria essa. Talvez se quiser a classificação no Tottenham, eu envie a cotação em relação a isso, mas também está nessa mesma direção, já que qualquer vitória por 2 de diferença passa o City. Acredito que aqui é o momento de apostar no Tottenham, porque para mim o City acabou, o cansaço bateu e daqui para frente eles vão acumular muitos resultados ruins. Vamos ver, essa é uma projeção que é sempre muito ousada de se fazer. Já fiz algumas vezes, acho que nunca em público, mas entre amigos e os tipsters não quero apostar. Primeira vez que estou falando com todos vocês aí, com toda a humildade do mundo. Demorou? Não deixa de participar do bolão da KTO, R$500 em prêmios. Clica no link aí embaixo na descrição, post do Tiquinho no Facebook. Participa, vai lá e dá os seus palpites. Valeu, galera. Forte abraço para todo mundo e é nóis.